Ariô, namastê pessoal, tudo bem? Vira e mexe, eu faço uns vídeos nesse cenário aqui, né? No carro, otimizando o tempo, né? Tô aqui aguardando meu filho, um compromisso. Aí vamos falar um pouquinho desse tema, reencarnação, né? Um assunto bem polêmico que ficou a cargo de uma questão de crença ou não, né? Sobre a alegação de que realmente não há provas, né, nenhuma concreta sobre reencarnação, né? E se a gente for falar do ponto de vista material mesmo, assim, né, é claro, nunca haverá, né? Afinal de contas, o espírito ele se manifesta numa outra frequência vibracional, né, que não é essa nossa. Portanto, os nossos equipamentos não estão aptos para medir, né, isso. Mas a ciência avança a passos largos, né, nesse sentido. E sim, tem muitos pesquisadores, né, tentando compreender tudo isso que é dito, né, e fazendo, né, equipamentos que sejam possíveis. O pessoal que estuda a energia, né, a acupuntura mesmo, né, hoje já tem equipamentos eletrônicos que você consegue colocar e ele dá sinal da onde é a região, aonde é o ponto. Quer dizer, estão desenvolvendo, né, coisas, né, para que isso fique cada vez mais claro para nós, né, pois essa é a linguagem da ciência, né, a experiência empírica das coisas, né, é a partir disso que há uma validação, né, existe um aspecto positivo nisso, com certeza, né, eu não menosprezo, não, acho isso muito válido. E para falar a verdade, eu acho que a evolução do ser humano passa por esse prisma, né? Em tempos atrás, né? Há anos atrás, por exemplo, na época de Jesus, né? E até muito antes, a linguagem e o esclarecimento, a clareza do conhecimento daquilo que a gente é fundamentalmente, e esse é um ensinamento do Cristo, como de todos os outros sábios que já viveram nessa terra, que aqui estão nesse momento, né? Que fundamentalmente, essencialmente, né, nós somos uma parte desse todo, né? Não estamos recortados e separados dessa obra divina, grandiosa, né? Que sois Deus, né? Mas naquele tempo e naquela época dele não existia uma física, uma química, uma matemática, uma linguagem do gênero, né? Até existia, mas o grande número de pessoas naquele tempo era analfabeto, né, pessoal? Talvez 85% da população que vivia em Roma, em Jerusalém, naquele tempo, naquela época, não era nem alfabetizado, né? Essa sempre foi uma estratégia da elite, né? Manter o povo no cabresto através da ignorância, né? Então não existia interesse algum em que as pessoas realmente soubessem ler e escrever. Era muito maior o número de analfabetos naquele tempo do que agora, né? Mas não é sobre isso não, isso é uma coisa que veio, né? É pertinente. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pequeno vídeo, né, de um caso, né, que a ciência questiona, que foi investigado cientificamente, para dar pano para manga aqui, para o nosso assunto, né? Mas eu ainda quero falar um pouquinho do que eu estava dizendo, acrescentar uma coisa, né? É um ponto de vista meu, né? Respeito de vocês e tá tudo certo, né? Mas assim, Jesus foi uma grande personalidade, uma grande pessoa, né, no nosso planeta, com um objetivo muito claro, realmente um ser especial, né? Porém, nós, né, aqui do Ocidente principalmente, que viemos, né, dessa cultura grego-romana, né, colocamos ele e a Bíblia, né,
como num pedestal maior, assim, né, na coisa máxima do seu tempo. Inclusive, eu que já peregrinei pelo Espiritismo, tudo, também se coloca Jesus como sendo o grande governante do planeta Terra, né? Mas infelizmente, quem sou eu para dizer que sim ou que não, né? Mas fizeram desse Marco Zero e desse homem, né, uma coisa única, e da Bíblia o texto mais grandioso e valoroso, né, principalmente para os cristãos, né, é claro, se menosprezando absurdamente todas as outras culturas e todos os homens santos que já viveram na Terra até hoje, né? Eu gosto muito de pensar que Jesus teve um papel, sim, muito importante, mas num determinado tempo e para um determinado grupo de pessoas. Quando a gente fala de reencarnação, que é uma ideia fundamentada numa certa retificação daquilo que não foi feito dharmicamente, né? Não sei se todos vocês já ouviram essa palavra, o Dharma, né? O Dharma é aquilo, é o dever, né? Eu gosto dessa tradução, né? A gente dá conta, fazer o que a gente tem que fazer de acordo com o nosso papel aqui agora, de acordo com o nosso dever sempre, e não baseado nos nossos direitos somente, né? Então, quando a gente age dharmicamente, eticamente, moralmente, né, nós acumulamos, digamos, méritos, né? Do contrário, quando o nosso comportamento é inadequado, não contribui para a compaixão alheia, para o amor, a plenitude, a paz, né, minha e de uma sociedade, pois estamos todos conectados, irmãos que somos, né? Eu de alguma maneira preciso retificar esse meu ato, porque a ação e reação é um aspecto, é uma lei da natureza, concorda comigo? Isso não isso é ciência, concorda? A lei da ação e da reação. Eu não posso burlar essa lei, né? Tudo o que eu faço está sujeito a um resultado, e eu não tenho como ficar sem fazer ação. Eu sou um ser humano provido de um intelecto, né, capaz de fazer escolhas e ação, né, a todo momento. E nenhuma ação minha fica impune, né? Sempre há um resultado, uma reação, né? Então, se eu ajo de uma maneira inadequada, pela lei da ação e da reação, né, talvez eu precise em algum momento retificar isso que foi feito, né? E nem sempre o meu tempo útil aqui é suficiente para isso. E a gente não para de promover a ação, não dá para parar, não tem freio isso, né? Então, assim é dito que as coisas vão se acumulando, né, para a gente poder, entre muitas aspas, fazer o resgate disso lá na frente, né? Porque em essência nós somos pura consciência, luz, né? E não importa quantas vezes eu tenha que renascer num corpo, né, para amadurecer, evoluir, crescer espiritualmente, principalmente, né? Esse é o que a gente chama de autoconhecimento, no sentido de quem somos, né? Essencialmente, né? Esse é o sentido da vida para nós, né? Dentro da perspectiva do yoga, por exemplo, né? Uma ciência, uma filosofia oriental, né? Então, essa é a ideia, né? Do karma, baseado numa lei, né? Portanto, nós temos uma espécie de karma, né? Aí
cabe essa palavra aqui, né? Karma é uma palavra apenas para ação, né? Kardec se apropriou dela para tentar explicar o que ele estava querendo dizer. O nosso alfabeto às vezes é muito pobre para a gente falar o que a gente precisa dizer, e a gente empresta de uma outra língua, de uma palavra norte-americana, às vezes, numa palavra em sânscrito, como ele fez, né, para tentar explicar o que ele estava querendo dizer, né? Então, karma não tem um sentido pejorativo de negatividade, nunca é, né? Porém, esses nossos karmas, né, aquilo que se acumula, nossa bagagem kármica, né, ela é tanto individual quanto coletiva também, né? Então eu faço parte de um grupo de pessoas, eu estou conectado a um grupo de pessoas que já me acompanha essa ideia dentro da reencarnação, vida após vida, dados os nossos laços, seja fraternais ou não, de inimizade, né? Os nossos inimigos e os nossos amigos, né? Então a gente faz parte de um grupo, e esse grupo ainda faz parte de um grupo maior, né? E assim sucessivamente. Então Jesus, como um grande avatar, Buda, que também foi um outro, Krishna no seu tempo, Rama na China, Lao Tse, Confúcio, né? Todos essas almas especiais que já passaram por aqui, e outras tantas que estão aqui agora, né? Elas vêm para auxiliar no resgate de um determinado grupo. Então Jesus, ele era responsável por aquele grupo daquele tempo, daquela época, naquele lugar do planeta. O planeta é um lugar muito grande, né? Fez muito sentido a vinda dele para aquele grupo de pessoas, né? E o que ele pregou, o que ele trouxe como ensinamento é muito válido, e também foi dito por outros santos, né, do seu tempo. Krishna passou a mesma mensagem para Arjuna na Bhagavad Gita, ensinou basicamente as mesmas coisas. Se a gente lê os tratados de Lao Tse, os ensinamentos dele também, né, de todas essas pessoas especiais responsáveis por aquele grupo de pessoas naquele lugar do planeta. Então ele é sim uma pessoa muito sublime, especial, Cristo, mas não é o único, e a Bíblia, né, portanto, não detém toda a verdade do seu tempo. Até porque Jesus, propriamente dito, não escreveu absolutamente nada. Tudo aquilo que foi deixado foram histórias contadas pelos seus apóstolos, ensinamentos dele que os apóstolos posteriormente colocaram no papel, né? Então sempre passa pelo filtro daquele que escreveu aquilo, né? A gente tem que considerar isso, fora toda a parte de tradução, toda a parte de política que a igreja foi envolvida ao longo desses anos todos, né? Eu digo o seguinte, pessoal, não existe seita maior no planeta Terra do que o cristianismo. É uma pena o que fizeram com o ensinamento desse homem, né? Fizeram uma grande seita política, socioeconômica, e isso está vigente até hoje em dia, infelizmente, no planeta. Pessoas em nome de Jesus, em nome de Deus, representantes deste na Terra, culpando, julgando outros que não seguem o seu caminho, né? Houve muita tortura, houve a Inquisição, né? As pessoas foram queimadas, politicamente fizeram uma bagunça no planeta Terra, em nome de um ser, de uma pessoa se dizendo discípulo dele, né? Então, os que negam a reencarnação hoje em dia, aqueles que seguem os escritos bíblicos e que argumentam que não existe na Bíblia nenhum tipo de passagem que fala da reencarnação, fazem parte, no meu ponto de vista, dessa manipulação maior, né, da massa que há 2000 anos estão exercendo e fazendo nesse planeta, né? E quando você pega estudiosos
espiritualistas, esses também vão conseguir apontar nessa mesma Bíblia. Eu não sou um leitor da Bíblia, nunca fui, né? Acho extremamente um texto muito difícil de ser lido, assim como textos védicos antigos precisam de um professor para nos auxiliar, né, naquilo. Eu acho muito difícil ler assim, nunca me interessei, quer dizer, já tentei até, né, mas nunca consegui, acho extremamente complexa, né, mas então, da mesmo jeito que existe um grupo de pessoas ligadas ao cristianismo que alegam que na Bíblia não tem nada, existe um grupo de espiritualistas que conseguem enxergar dizeres ali bíblicos que dão respaldo para a reencarnação. Eu não vou entrar nesse mérito aqui da questão, nem tenho condições de falar sobre isso, mas com certeza todos nós já ouvimos, né? E esses espiritualistas, eles têm uma explicação que, ao meu ver, é bem plausível, que eles alegam a coisa da palavra, né? A palavra tal que foi escrita dessa forma, se interpretada dessa maneira, se você troca um pronome, em vez de você coloca na, pronto, você já muda a intenção do texto, né? Então, sobre essa alegação, eles encontram falhas nas traduções, nas transcrições, né, que se você muda uma vírgula, um pequeno pronome já dá um outro sentido para a frase e já dá para a gente interpretar de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Então eu não acho que de fato a Bíblia seja o livro dos livros e todo o resto a gente deveria jogar fora, porque só Cristo e só Jesus salva, só Ele é o homem, Deus encarnado na terra, que realmente detém a palavra, o grande governante de tudo isso aqui. Eu não vejo dessa forma, não vejo, com todo respeito a vocês que veem, tá? É só um ponto de vista meu. Dado esse tempo todo que eu estou envolvido com espiritualidade, lendo o tanto de coisa que eu já li, né, e estudo, né, é um ponto de vista meu, né. Então, eu vou trazer aqui agora para vocês, então, um pequeno vídeo que eu tirei do YouTube mesmo, do canal, olha gente, eu não me lembro, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, dar os créditos, né, para esse senhor, para esse repórter, o canal dele, é muito bacana o trabalho que eles fazem. Eu extraí, né, essa história narrada por ele. Eu quero que vocês vejam isso agora, né, e aí a gente volta aqui depois para conversar um pouquinho mais, tá certo? Vê aí. A reencarnação é a ideia de que um ser pode ser capaz de subsistir à morte do corpo. Resumidamente, o espírito de uma pessoa é capaz de reencarnar em uma outra vida com um objetivo. A reencarnação é relacionada com o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma. Existe uma história de duas irmãs gêmeas que morreram, mas reencarnaram na mesma família pouco tempo depois. E aí? E se for verdade? A história de hoje começa na cidade de Hexham, na Inglaterra. A família Pollock era como qualquer outra, composta pelo pai, John Pollock, e pela mãe, Florence Pollock. Eles tinham duas filhas, Joanna, de 11 anos de idade, e Jacqueline, de 6 anos, que eram irmãs praticamente inseparáveis. Sendo uma família muito religiosa, os Pollocks tinham o costume de ir à igreja todos os domingos de manhã. Eles eram bem de vida, tinham uma mercearia e faziam entregas de leite. A família Pollock tinha tudo para ser uma família feliz. Mas uma fatalidade viria a estragar essa felicidade. No dia 7 de maio de 1957, em um fatídico domingo, Joanna e Jacqueline estavam indo para a igreja com um amigo chamado Anthony. Os três estavam indo mais cedo para a igreja para guardar um lugar para os pais. Porém, no caminho para a igreja, um carro desgovernado subiu na calçada e atropelou as 3 crianças.
A mulher que estava dirigindo o carro estava tentando se matar e tinha se dopado com alguns medicamentos. O resultado? Joanna, Jacqueline e Anthony foram arremessados para longe e, infelizmente, não sobreviveram ao acidente. Você tem algum irmão? Como seus pais ficariam se todos os filhos tivessem morrido em um acidente de carro? Com a família Pollock não foi diferente. Eles ficaram completamente arrasados com a morte das duas filhas. A notícia do acidente foi amplamente divulgada na Inglaterra, deixando os ingleses devastados. Florence, a mãe das garotas, entrou em depressão profunda por causa da perda. Já John, o pai, era muito religioso e manteve a esperança de que Deus o compensaria pela fatalidade que tinha acontecido com as suas duas filhas. Pouco tempo depois da morte das garotas, John relatou que teve um sonho um tanto curioso. Ele sonhou com uma visão das suas duas filhas voltando para eles. E as duas eram gêmeas. John relatou o sonho para Florence. Porém, ela não era tão religiosa assim como John e não acreditou que suas duas filhas pudessem reencarnar. O tempo foi passando. Florence e John tentavam esquecer de toda maneira a tragédia com as filhas, mas nada fazia com que eles a tirassem da cabeça. Até que, cerca de um ano depois, algo surpreendente aconteceu. Florence estava grávida. John sentiu que havia uma chance de virem gêmeos por causa da sua visão. E foi no dia 4 de outubro de 1958 que o sonho de John se tornava realidade. Florence deu à luz a duas meninas gêmeas, exatamente como seu marido tinha descrito. O mais estranho disso é que os médicos tinham dito ao casal que Florence estava grávida de apenas um bebê. Em momento algum foi relatado que ela estava grávida de gêmeos. As duas garotas nasceram lindas e saudáveis. Os nomes escolhidos pelo casal foram Gillian e Jennifer. John as considerava como uma espécie de milagre e acreditava que elas eram a reencarnação de Joanna e Jacqueline. Depois de um tempo que as duas garotas nasceram, John e Florence perceberam algo muito estranho nas gêmeas. Jennifer tinha uma marca de nascença no olho direito, exatamente onde Jacqueline tinha uma cicatriz. Depois, John também percebeu outra marca de nascença na cintura de Jennifer, muito parecido com a outra cicatriz de Jacqueline. Gillian era gêmea idêntica de Jennifer, mas não possuía nenhuma dessas marcas, deixando as coisas ainda mais estranhas. E aí? Você acredita que essas irmãs gêmeas eram a reencarnação das outras duas filhas do casal que morreram? Será que tudo isso não poderia ser apenas coincidência? Escute os próximos fatos e tire suas próprias conclusões. A família Pollock resolveu mudar de Hexham para outra cidade chamada Wheeler Bay. Provavelmente, Hexham trazia algumas lembranças das garotas falecidas e a família queria deixar toda essa história para trás. Em Wheeler Bay, eles levavam uma vida tranquila. As gêmeas foram crescendo saudáveis e belas. Quando elas começaram a falar, John e Florence começaram a perceber outras coisas estranhas nas meninas. Elas pediam exatamente os mesmos brinquedos que Joanna e Jacqueline tinham antes de morrer. Para deixar as coisas ainda mais assustadoras, elas davam os mesmos nomes para os bonecos. O curioso é que os brinquedos estavam guardados no sótão da casa e as gêmeas nunca tinham visto nenhum deles antes. Na verdade, elas sequer sabiam que suas duas irmãs haviam morrido. Quando John e Florence tiraram os brinquedos do sótão, cada uma das garotas pegou instintivamente os brinquedos que haviam pertencido a Joanna e Jacqueline, sem hesitar. Parece que elas tinham certeza que aqueles brinquedos tinham sido delas em uma outra vida.
Não posso esquecer de citar que elas disseram quais brinquedos eram do Papai Noel, que correspondiam aos brinquedos de Joana e Jaqueline, que tinham ganho no Natal. Agora você acredita que todos esses fatos não eram coincidência? Além de tudo isso, existiam outras coisas em comum entre as 4 irmãs. As gêmeas gostavam dos mesmos alimentos que Joana e Jaqueline. A personalidade de cada uma também era parecida, assim como as manias e os comportamentos. Elas gostavam dos mesmos jogos e das mesmas brincadeiras. Um dia, John ficou assustado com o que escutou da Jillian. A garotinha apontou para a marca de nascença na testa de Jennifer e disse que essa era a marca do dia em que Jaqueline tinha batido a cabeça em um balde, deixando a cicatriz. Como ela poderia saber de um fato desse? John e Florence fizeram a mesma pergunta um para o outro. O físico das irmãs também era parecido. Jillian era um pouco mais magra, como Joana, e Jennifer mais encorpada, assim como Jaqueline. O tempo foi passando e as semelhanças entre as irmãs apareciam cada vez mais. Como você ficaria em uma situação dessas? Ao contrário da maioria, John e Florence não ficaram assustados com os acontecimentos. Até que alguns fatos começaram a deixar o casal intrigado. Florence já tinha escutado as gêmeas falando sobre o acidente que matou Joana e Jaqueline. Um dia, enquanto Jennifer estava deitada no colo da irmã, Jillian disse que havia sangue saindo dos olhos de Jennifer. Um dia, quando a família resolveu voltar à cidade natal das garotas, as gêmeas tinham informações da cidade que jamais tinham escutado anteriormente. Elas sabiam, por exemplo, do nome da escola que as falecidas irmãs estudavam. Elas também entraram em pânico ao ver carros passando pelas ruas, gritando coisas como: "O carro está vindo para nos pegar!" Tudo isso durou até os 5 anos de idade das gêmeas. Depois, suas memórias de vidas anteriores desapareceram e elas passaram a levar uma vida normal. As histórias envolvendo a família Pollock chegaram aos jornais locais e logo chamaram a atenção de um homem chamado Ian Stevenson. Ele estava há algum tempo investigando evidências de reencarnação em crianças, e o caso de Jillian e Jennifer era perfeito para seus estudos. Stevenson fez visitas frequentes para a família, conversando com as garotas e analisando as marcas de nascença. Foi aí que ele percebeu alguns detalhes interessantes. As gêmeas eram idênticas, ou seja, as duas vinham de um único óvulo. Porém, elas tinham características diferentes que combinavam com as irmãs mortas. Como eu citei anteriormente, Stevenson manteve as visitas frequentes até a morte de Florence, em 1979, e a morte de John, em 1985. Muitas pessoas consideram essa história a maior prova que a reencarnação existe. Para sustentar a alegação, a própria família Pollock afirmava que Florence não tinha religião e era uma testemunha imparcial. E todas as evidências físicas a fizeram acreditar na reencarnação. Ian Stevenson, que morreu no ano de 2007, escreveu um livro chamado Crianças que Lembram de Vidas Anteriores, uma questão de reencarnação, onde descreveu 14 casos de reencarnação, inclusive o caso da família Pollock. Stevenson era psicólogo e estudou reencarnação durante incríveis 40 anos. Durante esse tempo, ele analisou milhares de casos. Percorreu vários países, sempre em lugares onde a crença da reencarnação era comum. Stevenson afirmava que em toda a sua carreira, as crianças davam os melhores resultados de que a reencarnação realmente existe. E você? Acredita na reencarnação? E se for verdade? Tá aí. Tá aí, pessoal. Esse caso é um dos casos, né?
de estudos científicos, né? Tem um outro também muito bacana da Onset, já faleceu, uma senhora. Digitem aí no YouTube, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. No Egito Antigo, ela se lembrou da encarnação dela, né, como uma antiga faraó, e é incrível, a história dessa mulher é incrível. Ela ajudou a reconstruir um templo que estava completamente destruído, né? Ela tinha na memória dela, né, dada a vida passada dela, exatamente como era o templo. E nas escavações, quando eles escavaram e descobriram o templo, estava tudo fora de ordem, as paredes tudo caídas, o teto e tudo. E ela reconstruiu o templo. É incrível, né? Assim, essas histórias todas, né? Então, deixa muito claro, né, gente? Deixa muito evidente essa questão da reencarnação, né? Até porque, assim, do contrário, por que que eu nasço, né, de uma determinada forma, tenho um certo talento para uma coisa e o outro não, né? Se não houvesse realmente a reencarnação, todo mundo nasceria equânime, né? Assim, todo mundo nasceria igual, não teria diferença entre nós, entre as pessoas, né? Qual a razão, né, da gente viver apenas 10, 15 anos? Imagina, né, uma criança viveu 2 aninhos, né? Nem deu tempo dela fazer nada, né? E já faleceu, e conforme as regras do cristianismo, não existe vida após morte, não existe nada antes, você veio dos céus e vai viver uma vida eterna depois da morte ao lado de Deus como querubim. Então todas as crianças são inocentes, singelas, anjos, né? E qual o sentido, né, de uma criança, da gente nascer? Então, qual o sentido, qual o propósito dessa vida aqui, né, nos tornarmos somente grandes profissionais na área médica, grandes engenheiros, prosperarmos, ganhar muito dinheiro, casar com alguém interessante, ter muitos filhos, formar uma família, em prol do quê? Para quê? Tem que ter um porquê de tudo isso, né? E qual o motivo, né, que as religiões cristãs, né, não sei, principalmente o catolicismo, os protestantes, né, que tem muito essa ortodoxia, né, de que não existe nada, a gente vai passar por um juízo final, né? É uma coisa meio, para mim, pô, como assim? Eu vou passar por um juízo final, eu vou ser declarado absolvido ou culpado de acordo com o que eu fiz, né? E as pessoas que nascem em famílias complicadas, dentro de uma estrutura violenta, que recebem a educação dos seus pais violentamente e que acabam deixando isso como herança. Qual culpa eles têm disso? Eles nasceram naquela família. Por que eles nasceram naquela família com os pais que são dessa forma, alcoólatras, drogados, né? Por quê? Qual é a resposta para isso? Por que eu não nasci também numa família assim, né, torta, né? Então todo mundo será perdoado em algum momento. Não faz sentido nenhum, né? O conceito de que a vida continua é muito mais interessante, né? E explica muito melhor eu ser quem eu sou, né? Eu não tenho a memória de quem eu fui numa vida passada, mas eu tenho uma bagagem, uma mochila, né, de reações, de resultados daquilo que já foi feito um dia, para carregar e retificar, né? E amadurecer dessa forma. Afinal de contas, eu estou numa condição humana agora e eu sou provido de um intelecto, gente. Isso é uma coisa assim sublime, né? A gente é capaz de fazer escolha, entender as coisas, discriminar corretamente o certo do errado.
Eu nasci com esse atributo, com essa mente, com esse poder, né? Então, a partir disso, eu posso compreender aquilo que eu sou, fundamentalmente também, né? Eu sou provido disso, né? Então, é uma grande realização, um grande fator, né? Que me faz crescer, que me faz evoluir, né? Eu não preciso ter na minha memória alguns acontecimentos, até porque eles podem ser muito dolorosos, né? E a gente realmente já se arrependeu de muitos deles, porém os resultados não dá para se livrar dele, a gente só quer fazer melhor, né? Agora. E tá tudo bem, eu não me arrependo, nem posso, o passado já foi, eu já fiz, já ficou para trás, né? Cabe a mim agora, através das minhas conexões, principalmente com o sagrado, com o divino, seja ele como for, da maneira que é isso para você, encontrar o caminho correto, né? E fazer a coisa dharmicamente, né? Então, esses seres como Jesus, esses santos, esses homens sábios, né? Eles só vêm trazer a direção para um grupo de pessoas a qual eles já estão associados há centenas e milhares de anos, né? Ajudando a gente nessa nossa trajetória evolutiva, né? Contribuindo com o avanço da humanidade, né? Eu assisti, antes de fazer esse vídeo, né? Eu assisti alguns vídeos de pessoas que defendem, né, essa coisa de não haver reencarnação e tal. E olha, é incrível porque eles são acadêmicos, geralmente teólogos, grandes estudiosos e com uma linguagem muito rebuscada, assim, muito acadêmica. E você vê a fala de um cara desse e te passa uma autoridade, sabe? Você até dá um passo para trás e fala, putz, será que ele tem razão, né? Mas a gente tem que pesquisar bastante, né? A gente tem que estudar bastante, ouvir todos os lados, né? Para a gente concluir as coisas. Para mim, nenhuma das alegações que eu ouvi, por mais acadêmicas que sejam, né? Fizeram sentido, né? Eles se baseiam muito nessa questão da mente ser um calabouço subconsciente e que todas essas experiências de saída do corpo que as pessoas falam, de encontrar com espíritos e conversar, essas psicografias todas, isso é tudo coisa do cérebro, né? Assim, eles têm uma explicação até científica, eles usam de uma linguagem, como eu falei, muito acadêmica e dão argumentos até científicos para tentar provar que a mente humana é capaz do impossível, de tudo isso e bota uma dúvida, né? Bota uma dúvida na cabeça e no coração de todo mundo, né? Afinal de contas, eles são muito inteligentes, estudaram os pergaminhos e tudo isso, né? Então, olha, eu vi um vídeo do cara falando sobre Chico Xavier, por exemplo, e ele alegou que tudo que o Chico Xavier fez, que ele escreveu, as psicografias, tudo, nada disso era pertinente, que era tudo uma questão de trauma da infância dele, dada a relação dele com a mãe dele, a perda muito cedo da mãe, e que por conta desse trauma a mente dele construiu um calabouço de aventuras, e ele fez tudo o que fez a partir de uma interpretação desse trauma mental, sabe, assim, uma coisa que, pelo amor de Deus, né, eu não estive, infelizmente, mas já vi muitas pessoas que estiveram ao lado de Chico Xavier, né, passando, né, as suas aventuras, as suas histórias com Chico. E a gente tem aqui encarnado agora, né, o Divaldo Franco, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que conviveu um tanto com ele, que é um grande médium também, né, que vem trazer um ensinamento muito, muito fino, né, sobre a moral, sobre
a importância dos valores, né? E é isso que Chico veio ensinar, e era isso que Jesus estava dizendo, é isso que Krishna pregou, né? Um homem especial, ao meu ver, né? Chico Xavier foi, Divaldo é, né? E a pessoa não dá crédito para isso, alega que isso é tudo um grande jogo da mente da pessoa, né? Uma coisa, mas não faz sentido nenhum, né? Quantas cartas ele escreveu, quantas mensagens ele recebeu e quantas pessoas se sentiram acolhidas com aquilo, vendo verdade na resposta daquele espírito, né, que estava vivendo numa outra dimensão naquele momento, né, já conta a experiência pós-morte dele como foi, né? Essa história de que as pessoas morreram e nunca voltaram para contar, como assim não, né? O tempo todo eles estão voltando para contar. Os médiums sempre existiram no mundo, desde a era, sei lá, das cavernas, até hoje em dia existem médios, sempre existiram, isso é uma capacidade natural, inata, humana, né? Então, talvez por isso que na Bíblia a sugestão é não converse com os mortos, né? A regra é não converse, não fale com os mortos, se você fizer isso você vai estar cometendo o maior dos pecados e coisa e tal. Por que eles estavam falando isso, botando essa regra, né, no jogo? Por quê? Talvez porque se você falar com mortos, você vai saber da verdade, né? E aí o que eles estão alegando ali vai perder o valor e você não vai seguir a doutrina deles daí. Por isso a sugestão, não fale com os mortos. Mas tem todo mundo falando com o morto, né? Eu vou ser morto um dia, você vai ser morto um dia. Não tem fantasma, não tem nada disso, né? Para pensar nas pessoas que passam por aquelas experiências de EQM, que é a experiência quase morte, né? Vocês já ouviram falar disso? A pessoa sofre um acidente, de repente uma parada cardíaca, vai às pressas para o hospital e na mesa de cirurgia ele se vê fora do corpo e os médicos operando ele. E depois da cirurgia ele volta e fala, olha, eu vi tudo. Eu não sei como, mas eu vi vocês me operando, no momento que eu tive a parada, vocês me reanimando, e foi assim, foi assado, eu tive num lugar tal, eu fui para um lugar, né? Tá cheio disso. Pessoas com capacidade, meu pai era um cara que tinha uma capacidade de fazer projeção astral, né? Essa experiência fora do corpo, sair do corpo. No momento de dormir, ele tinha o seu corpo perispiritual ou astral, chame do que você quiser, né? Se descola do corpo físico e ele vai para muitos lugares. Meu pai tinha um bloco do lado de casa que ele anotava algumas experiências, né? Muito vívidas, né? Que isso acontecia com ele. E conta como era a experiência de desligamento do corpo. Então, assim, meu pai e a mente do meu pai tá confusa também. É um trauma de infância que faz ele fazer isso, né? É um trauma de infância que faz a gente falar com os mortos, então, né? É tudo trauma, é tudo coisa da nossa imaginação, é tudo coisa da nossa cabeça. Nada disso é verdade, né? Como assim? Tem pessoas de muita autoridade que estão falando isso, né? Pessoas sérias, moralmente, eticamente, um exemplo de ser humano e que dizem que conversam sim com espíritos a todo momento, né? Psicofonia, psicografia, essas experiências fora do corpo, né? Então, quer dizer, existe alguma coisa depois dessa vida aqui, tem que existir, né? E se existe alguma coisa depois, por que não haver um retorno, uma sequência, né? Por que eu tenho que viver num paraíso ou num inferno? Por que eu não posso novamente nascer num novo corpo, né? E, como eu falei no começo do vídeo, gente, tem todo um respaldo bíblico, sim, né? Tem espiritualistas que estudam a Bíblia, não como os teólogos estudam, e que conseguem achar ali frases, né? Eu já li alguma coisa do gênero, mas não decorei, não memorizei nada disso, mas li coisas que fizeram muito sentido, né? Passagens bíblicas que dão respaldo para a reencarnação, de viver, morar em outros corpos, não sei se essas citações, tá? Mas, bom, enfim, é um grande absurdo, ao meu ver, a gente achar que a vida é só essa aqui e que tudo que nós temos para viver
simplesmente 80, 90 anos, talvez apenas 30, quiçá 10, seja como for, é tudo que você tem, né? E o resto é paraíso. Não dá, né? Para mim não faz sentido nenhum. Então, deixa aí o seu comentário, né? Se você gosta desses assuntos aí, escreve. Se você deixar o seu like aí, o seu joinha nesses vídeos, ajuda o canal a crescer. E sobretudo, não é o canal que eu quero que cresça, é esses assuntos serem disseminados, porque é importante a gente questionar sobre tudo isso. É muito importante. Eu não sou dono da verdade, só estou aqui expondo o meu ponto de vista. Eu quero saber o seu, né? E eu acho que está mais do que na hora da gente começar a fazer essas perguntas e sair desse lugar de doutrinamento que a gente foi colocado, né? Que nunca nos levou a nada e não levará. Só deixará a gente na penumbra como a gente está nesse momento, né? Meu muito obrigado então a todos. Hariom. Namastê.